Boa noite a todos, boa noite, Sandra. Que a paz de Jesus nos abençoe o trabalho, o estudo da noite. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Está registrado em Lucas, no capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então, meus irmãos, com esta página, nós convidamos a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Facebook a unir os corações, os sentimentos, o pensamento para elevar até Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, em agradecimento pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado, em que toda semana aqui nos encontramos com a permissão de Jesus, de forma virtual, buscando o ensinamento do Evangelho, as informações que nos esclarecerão. Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua bênção. E das suas mãos luminosas desça sobre nós o bálsamo salutar, que há de lenir as nossas feridas, que há de nos abençoar, de nos confortar diante das dificuldades de cada um de nós. Onde houver, Senhor, a dor, o sofrimento, o desespero, seus mensageiros de luz possam levar a esperança, a paz, o reconforto moral e espiritual a cada um. Em todos os cantos dessa nossa terra bendita, desse planeta, seus trabalhadores de luz estejam a confortar e a levantar os caídos. E lenir, Senhor, as feridas de todos nós, encarnados e desencarnados. Nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos derramadas sobre nós, a permissão de aqui estarmos mais uma vez, trabalhando em teu nome, que possamos, Senhor, assim, pedir a sua permissão, a permissão desses amigos espirituais que nos orientam e dirigem, que é onde dirigir a nossa irmã Sandra, intuindo-a no trabalho da noite, e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos a nossa tarefa da noite, com nossos corações felizes e agradecidos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. A página, né? Lá no Evangelho,
mostrando a comunicação dos espíritos, Moisés e Elias. Como disse Emmanuel, não se trata de um anjo, não se trata de entidades angélicas, mas Moisés e Elias, que são identificados pelos evangelistas, né, conversando com Jesus. Então, isso aí, como Emmanuel diz, né, dá a entender que os mortos, os desencarnados, retornam da sua nova vida para confabular, para nos acompanhar, para nos ajudar. Então, fica aí a mensagem, fica aí a informação, que lá no Evangelho tem muitas comunicações. Jesus fala com muitos espíritos, né? Então, o Evangelho dá base, sim, para essa realidade que a gente constata hoje com a doutrina espírita, né? Então, que a paz de Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolvendo os nossos lares. E eu vou passar a palavra, então, para a nossa irmã Sandra Sabença, que vai nos falar sobre a vida futura. Sandra, a palavra é sua. Quando for 8h45, eu retorno. É só você ligar o seu microfone. Isso. Eu agradeço a caridade de vocês em me chamar para fazer mais um trabalho aqui, que a gente estava meio afastada, né, com função de problemas de saúde, mas aqui estamos e vamos conversar, né, sobre a vida futura. Porque é aquela situação, muitas das vezes a gente está na adolescência e está tranquilo, está pensando, programando que a gente vai estar ainda aqui por muito tempo. E às vezes acontece da gente partir de repente, não está mais aqui, né? E é aquela questão, para onde estamos indo? Para onde nós vamos? O que nos acontece? Essa questão, ela existia, ela existe desde, eu diria até que desde que o mundo é mundo, porque os seres primitivos, quando eles chegaram aqui no planeta, né, quando surgiu o ser humano no planeta, ele veio trazendo na consciência a lei de Deus, e já tendo aquela sensação de que existe um ser maior no plano espiritual, né, acima, que ele não entendia como, mas sabia da existência de alguém, né, acima dele, e sentia que provavelmente eles não iriam pura e simplesmente acabar. E a gente vê isso na civilização egípcia, porque eles faziam muitas cerimônias, muita coisa, haja vista a questão das pirâmides, era com certeza de que a vida continuaria, que a pessoa voltaria para tudo aquilo. Então, eles faziam os sepultamentos com toda aquela coisa assim, de que a pessoa, ao saísse, ao retornar, né, encontraria ali alimentos, as suas coisas, seus objetos, nessa crença da continuidade da vida. Mas as coisas foram se confundindo, né, e nós percebemos assim que o cristianismo sofreu uma mudança que levou as pessoas a acreditarem no materialismo, no morreu, acabou, a vida é uma só. Mas a gente fica pensando, né? O que esperar da vida futura? Será que eu vou morrer e acabar? Não vai ter mais continuidade nenhuma? Não vou fazer mais nada além do que a gente já faz? Isso aí justificaria as situações que vivenciamos? Seriam corretas isso? Aonde ficaria a justiça de Deus? Tudo isso é uma coisa para a gente pensar, né?
E muitas das vezes a pessoa fala que espera vencer na vida, mas vencer de que forma? Está se preocupando, geralmente, com coisas materiais. Naquela postura assim, eu vou estudar muito para mim ser alguém na vida. Mas ser alguém na vida como? Aquele alguém que possui bens materiais. Mas a vida nossa é só na Terra? Essa vida material que a gente tem é só ela? Não vai ter mais nada. Então, Jesus veio despertar em cada um essa questão de se preparar para uma vida futura. Mas ele também não foi entendido. Ele também foi, assim, os seus ensinamentos foram confundidos. E as pessoas continuaram naquela situação de não acreditarem na continuidade. Houve um período, inclusive na França, que o materialismo tomou conta. Aquela ideia de morreu, acabou. Né? Fizeram até uma passeata em que puseram uma bailarina de cabaré num trono, tipo um carro alegórico, em que eles diziam que o Deus morreu. E entronizaram ela como Deus a razão. Então, acharam que só a razão, o pensamento do ser humano é que era importante, que era inteligente, que não tinha mais nada do que isso. Mas Jesus, Kardec, quando codificou a doutrina espírita, né, ele elaborou o Evangelho e colocou no Evangelho a passagem que Jesus fala sobre meu reino não é deste mundo. Então, no capítulo 2 do Evangelho, ele coloca assim: Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. O que ele quer dizer com isso, né? Ainda não é daqui. Certamente, um dia vai ser. Mas o que preciso fazer, né? O que nós precisamos fazer? O que esperamos da vida futura? Se ele ainda não é daqui, como ele vai ser daqui? Porque se toda civilização desaparecer sem ter esse retorno, quem vier para cá não vai ter contato com esses ensinamentos. Não vai saber essas coisas. Porque quem sabia foi embora. Né? É uma coisa assim, como na escola, né? Se todo mundo que chegou ao ponto de aprender e que poderia se tornar professor dos outros que virão, mas a pessoa vai embora, a escola não tem quem ensine. Vai ficar os alunos olhando um para o outro sem ter nada, sem aprender nada. Então, na lei de Deus, também é a mesma coisa. A gente entra numa encarnação, aprende alguma coisa, a gente volta para dar continuidade àquilo. Senão, não adianta, não vamos aprender coisa alguma. Né? E, mais embaixo, Kardec coloca: por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Realmente, esse é um ponto importantíssimo. A gente saber por que estamos aqui, o que vai acontecer futuramente, o que nós temos que fazer para que a vida se torne melhor. Para que a gente não fique naquela situação de um explorar o outro,
né? De um querer mais do que o outro, porque se não houvesse essa continuidade, para que ser bom? Para que fazer alguma coisa para mudar, né? Então, ele ainda acrescenta: sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Não, ele não estava falando da vida presente, ele estava falando realmente da vida futura, né? Porque eles naquela época, nós, né, certamente estaríamos naquela época, não aceitamos esses ensinamentos de Jesus. E por isso ainda estamos até hoje resgatando esses débitos que ficaram para trás, né? E aí perguntamos, né? Mas por que o reino de Jesus ainda não é daqui? Por que ele ainda não é daqui? Já tem tantos anos que Jesus vem ensinando, veio falando sobre os ensinamentos que teria transformado o planeta se a gente tivesse escutado. Hoje, a situação seria diferente. Mas naquela época nós ainda tivemos dificuldades para entender. Então, por que o reino de Jesus ainda não é daqui? Por conta do egoísmo, acompanhado de orgulho, que ainda impera na humanidade. É aquela coisa: eu quero para mim, o outro que se dane, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ainda olhamos dessa forma. E vemos que isso aí só atrapalha a nossa vida, só causa problemas e fazem com que as pessoas sofram cada vez mais, porque ainda estamos numa situação de egoísmo muito forte, né? Ainda existe isso muito, esse egoísmo que é responsável pelas práticas de aborto, que a pessoa que procura o aborto, ela, no fundo, ela só está pensando na situação dela, não está pensando na situação da criança que poderia nascer, né? Da avó da criança, que certamente muitas gostariam de ser avó, né? De ter a criança do seu lado, do pai da criança, algumas vezes, né? Sendo aquelas que o pai também força a pessoa a fazer o aborto por egoísmo, só pensando nele, né? Não pensa na situação, muito menos da mulher, porque tem mulher que sofre muito com essa história. Eu conversei com uma que ela contou a vida dela, a situação, que ela, inclusive, ela certa vez pegou o marido traindo ela, isso depois que ela tinha feito o aborto. Mas ela, nesse ponto, ela praticamente não demonstrou sentimento nenhum, mas quando ela tocou no assunto que ele forçou ela a fazer o aborto, e ela acabou aceitando e fez, ela chorou muito. Quer dizer, ela sentiu mais pelo aborto do que pela separação do marido. Então, é fruto do quê? Do egoísmo, né? Pelos suicídios, a pessoa que suicida também está sendo egoísta. Ela só está pensando na situação dela, não é capaz de se abrir, né, de pensar. Não estamos criticando a pessoa que promove o egoísmo, o suicídio, mas ela precisa ter, assim, colocar a sua vida a serviço do outro, que ela vai estar ocupada e não vai ter problema de pensar em pôr fim à vida, porque a vida vai ter um objetivo, né? Ajudar outras pessoas. Pelos vícios da droga, a pessoa que se vicia também, ela está naquela de procurar solucionar as suas dificuldades,
Mas existem outros tipos de ajuda que poderiam ser feitos e que ajudariam nesse ponto também, né? Que levam ao consumo de drogas, que levam à inveja que produz o roubo, porque quem rouba também está tendo inveja do que o outro possui. E faz de tudo para adquirir aquilo para si próprio. Mas se perguntar, você também quer ser roubado? Não, não quero perder meus bens. Mas eu vou e cato do outro, porque eu quero do outro para mim. Então, é uma forma também do egoísmo. A inveja que produz o roubo, produz a corrupção, né? Produz também a corrupção que nós estamos vendo aí, que inclusive os políticos partidários têm uma facilidade enorme de se envolverem com corrupção, e muitas outras pessoas também. Então, é esse mundo que a gente está vendo aí. Essas guerras que assolam ainda alguns países é fruto também do egoísmo, daquelas pessoas que ficam dentro dos escritórios, nas suas salas, determinando as estratégias da guerra, mas para beneficiar-se, para se sentirem donos do poder, do dinheiro. Então, tudo é através do egoísmo que a gente precisa combater. A gente precisa estar pensando no outro, o que o outro precisa, o que podemos fazer. Aí alguém pode dizer assim, mas nessa época de pandemia, a gente não pode nem sair de casa, a gente não pode nem ir lá ver o que a pessoa precisa, mas a gente pode pensar coisas boas para as pessoas que vão valer muito, né? Que vão ficar contentes de poderem ser amparadas, os espíritos protetores vão ter como estar ajudando as pessoas, levando as melhores vibrações para essas pessoas terem ânimo e coragem para vencerem as dificuldades, né? Então, Kardec, na questão 961, ele pergunta, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E a gente fica pensando, né? Se fosse morrer e acabar, não teria que fazer nada, a gente teria que viver a vida que a gente quisesse, porque ia morrer e acabar, para que fazer o bem? Para que criar leis que modificam as condições da sociedade? Nós vemos aí, por exemplo, por que puseram fim à escravidão? Se morreu, acabou, não precisaria fazer isso. Mas por que foi feito? Porque entendeu-se que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu quero ser escravizada para sofrer do jeito que sofria? Não, não quero. Então, eu não posso escravizar ninguém. Agora, se a vida fosse uma só, que diferença faria? Nenhuma. Porque morreu, acabou. E a gente vê, por exemplo, que tem pessoas que cometem crimes que não aparecem, né? Aqui mesmo, na minha cidade, já aconteceram assassinatos que as pessoas não foram, os assassinos não foram encontrados. E aí? Eles vão ficar impunes? Alguma coisa é preciso ser feito, então a lei de Deus está com defeito, porque a pessoa chega aqui, pode fazer o que quiser e fica por isso mesmo. Não está certo, né? Então tem que haver alguma coisa além daquilo que a gente percebe, que não está nas nossas mãos.
E então, a resposta vem. A dúvida para os descrentes, aqueles que não acreditam, que são materialistas, eles ficam certamente na dúvida. E agora? Eu não acreditava que a vida continuasse. O que vai ser de mim a partir de agora? Né? Fica naquela dúvida. O medo para os culpados, aqueles que cometeram enganos grandes, ficam com medo do que vai acontecer. E agora? O que vai acontecer comigo? Né? E a esperança para os homens de bem. Os homens de bem vão ter esperança de estar numa vida futura, tranquila, né? Sem dificuldades, porque sabem que estão no caminho certo, correto. Podem ter dificuldades, sim, por não serem ainda espíritos altamente puros, mas já não vão ter tanto sofrimento quanto aquele que causa sofrimento. E não é Deus que impõe, que exige, que faz, que sofre. A pessoa aprende a sofrer para não praticar o sofrimento no outro. É o caso, por exemplo, se ninguém nunca pisar no meu pé, eu não vou saber que dói. Aí eu posso ir para ir pisando o pé de todo mundo, porque eu estou achando que isso aí eu nunca senti nada, nunca me pisaram no pé, eu não posso dizer se dói ou não. Para isso, alguém vem e pisa também no meu pé. Aí eu vou sentir, bom, pisar no pé dói. Aí eu não posso fazer mais, porque eu não quero que façam isso comigo. Então, eu não posso desejar para o outro. Na questão 962, ele pergunta, né, por que existem descrentes, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. Se a gente sabe que a gente não gosta de certas coisas que causam sofrimento, então eu não posso, né, me desligar da situação, mesmo aquele que é descrente. Se perguntar a ele, você quer ser roubado? Ele não vai querer. Você quer que tirem a sua vida? Ele não vai querer. Então, ele começa a ter esses sentimentos que vão levá-lo a chegar a uma certa conclusão, a não ser que ele faça de conta, né? Então, a resposta dos espíritos foi a seguinte: existem menos do que se acredita, quer dizer, menos descrente do que se acredita. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Quer dizer, está sempre naquela questão, né? E agora? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Eu vou realmente morrer e acabar? Ou vou ter continuidade da vida? E às vezes a pessoa passa a vida inteira dizendo que não acredita em Deus, não acredita em Deus, mas em determinado momento é capaz de dizer para outra pessoa vamos dizer assim, está se despedindo da outra pessoa, é capaz de dizer para ela, fica com Deus, mas ele não acredita em Deus. Como é que fala isso, né? Porque traz em si esse conhecimento da existência de Deus, porque a lei de Deus está na nossa natureza, na nossa consciência. Não podemos negar. Mas existem aqueles que não querem assumir que cometem erros, cometem enganos, e que vai ter que responder por essas situações, porque diante de tanta diferença que existe, como como achar que a vida assim que viveu, morreu, acabou.
Então, a gente tem que pensar na vida futura. O que vamos fazer da nossa vida no futuro? Desculpem. Na questão 973, Kardec pergunta aos espíritos quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos. Quer dizer, os maus espíritos desencarnam, qual os maiores sofrimentos que podem suportar esses maus espíritos. Não existe descrição possível das torturas morais, que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as sofrem teriam dificuldades para dar uma ideia delas, mas certamente a mais horrível é o fato de pensar em estar condenados para sempre. Quer dizer, a gente não pode nem imaginar, porque depende de cada um. É como a gente aqui, né? Cada um sofre de uma certa forma. Então, o sofrimento é de acordo com cada um. Eu me lembro que Kardec, no livro Céu e Inferno, na parte que fala de criminosos arrependidos, ele pergunta com um deles, eu esqueci o nome dele, ele pergunta qual foi o sofrimento, que foi um criminoso que foi decapitado, a pena dele, ele teve pena de morte e morreu decapitado. Aí Kardec pergunta com ele qual assim, o que doeu mais, se foi cortarem o pescoço dele ou depois, né? E ele fala que no momento da decapitação, ele sentiu pouco, que o pior para ele estava na consciência, o erro que ele havia cometido perante a sociedade e perante aqueles que o seguiam. Então, isso aí depende de cada um. E a gente já quase finalizando, vamos à pergunta 1012. Kardec diz assim: haverá lugares determinados no universo destinados às penalidades e aos prazeres dos espíritos conforme seus méritos? Ou seja, está perguntando se existe céu e inferno. Não é? Que isso foi muito pregado e ainda tem muita gente que acredita em céu e inferno. E as respostas vêm com as penalidades e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como estão por toda parte, nenhum lugar localizado nem fechado está destinado a um ou a outro. Quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitem seja mais ou menos avançado. Então, depende de cada um, daquilo que queremos realmente fazer da nossa vida, né? Aquilo que realmente praticamos, o que acreditamos na justiça de Deus, que Deus é bom Pai, ele não criou tribunal. Nós é que somos réus e juízes em cada causa própria. Nós é que avaliamos e que concordamos em passarmos pelas dificuldades que causamos aos outros. E então, Kardec também, no capítulo 2, no item 2, ele diz assim: a vida futura deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as
as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, não temos como questionar. A vida continua no plano espiritual. Desencarnamos e deixamos aqui o nosso corpo. E permanecemos como espíritos no plano espiritual. E lá, nós analisamos o que fizemos, como o aluno, quando sai da escola, faz a prova, né? E depois, conforme a sua condição, né? Se passou, vai para uma outra série mais adiantada. Se não passou, vai repetir aquela série. E a nossa condição: ninguém retorna, ninguém volta, ninguém vai reencarnar em corpo de animal, de bicho nenhum, porque o progresso é da lei de Deus. E que a gente faça o melhor da gente para a gente dar numa vida futura melhor, para a gente estar numa situação futura melhor, numa melhor condição, que a gente possa estar realmente vencendo as dificuldades desse mundo que a gente está percebendo o tanto de egoísmo, de ambição, de inveja, de orgulho que ainda existe e que muitas das vezes nós ainda carregamos porque não somos perfeitos, né? Mas que a gente aprenda a principalmente seguir as metas que Jesus nos traçou, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Amar a Deus seria como, né? A gente às vezes pode pensar assim, mas Deus está tão longe, eu não consigo entender quem é Deus, eu não consigo imaginar o que é Deus, mas a gente pode valorizar o mundo espiritual, que ele é o nosso mundo, né? Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos dê muita esperança para conquistarmos uma vida melhor, para termos direito, né, uma vida futura mais proveitosa, que a gente possa realmente repensar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que precisamos fazer para que a nossa vida fique melhor, para que a gente não passe por tantas dificuldades, porque aquele que sofre está colhendo o que plantou. E aquele que é feliz também está colhendo o que plantou, porque cada um faz por sua parte. E a vida futura nossa depende daquilo que fazemos na nossa vida atual. O que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa relação uns com os outros, como que está sendo essa nossa vivência, né, em termos de sociedade, de humanidade, o que podemos fazer para transformar esse mundo do qual nós fazemos parte, que é um mundo que necessita tanto ainda, né, de ajuda das pessoas que estão em situação, né, que a gente já reconhece que, apesar das pessoas ainda acreditarem em céu e inferno, nós vemos que é uma ilusão isso. Isso surgiu para manter o povo praticamente escravizado a certas ideias. E as pessoas não paravam para pensar que esse céu e inferno não é um lugar circunscrito. É, na realidade, dentro de nós. Quando a gente está alegre, feliz, estamos no céu. Quando nós estamos tristes, aborrecidos, magoados, nós estamos no inferno. E é por aí que a gente tem que repensar que Deus não seria justo
Por que que Deus vai nos fazer ir para o céu e o outro que não acredita, que tem dificuldades ou que não tem aprendizado, que é ainda ignorante, vai para o inferno? Se ele nos criou todos simples e ignorantes, não foi com essa intenção de machucar alguém. E no passado foi mostrado um Deus que castiga, que fica irado, mas quem que viu Jesus pedindo castigo, ficando com raiva das pessoas? Não teve isso, né? Inclusive, quando ele estava na cruz, ele pede que Deus nos perdoe porque não sabíamos o que fazíamos. Então, é isso aí. Jesus é o exemplo maior da continuidade da vida, principalmente quando ele diz: meu reino não é ainda não é deste mundo. Quer dizer, se ainda não é deste mundo, é porque a gente precisa ainda reencarnar de novo para ir consertando coisas erradas que fizemos, todos nós, até atingirmos o ponto de não termos mais do que lamentar, do que pensar a respeito daquilo que já fizemos. E é por aí. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos dê ânimo e coragem para a gente superar as dificuldades, para a gente seguirmos em frente, porque é o que a gente pode esperar da vida futura. É termos uma vida de paz, de tranquilidade, em que todos se respeitem uns aos outros, em que não hajam tantas brigas, tantas desavenças, né? Que essa pandemia tenha vindo para nos alertar das questões que muitas das vezes deixamos passar, para fazermos o melhor de nós, né? Quando vemos que pessoas estão no início, quantas pessoas estão procurando ajudar umas às outras, que essa situação permaneça, que eu penso particularmente que foi uma forma assim dele conter as ideias de guerra, de uma guerra assim mundial, como já tivemos, né? O surgimento de uma terceira guerra mundial. Então, veio essa pandemia para que a gente pudesse parar e pensar: epa, se não dá, não dá para continuar dessa forma, a gente tem que mudar a caminhada da gente. Então, que isso seja feito, que a gente possa vencer essas dificuldades que trazemos ainda e que muito nos atrapalham, né? E darmos exemplo para aqueles que estão chegando agora. Porque nós temos visto muitas crianças estão vindo com ideias já garantidas, né? Ideias assim de crescimento e que, de certa forma, precisam que a gente continue encaminhando-as para o bem, para a gente ter uma vida futura melhor, né? A gente vai ter que reencarnar, mas vai reencarnar como? Com quem? Né? Eu quero uma pessoa que seja uma pessoa materialista, que não acredita em nada, que vai tornar a vida um tormento? Não, de maneira nenhuma. Agradeço muito a minha mãe por ela ter forçado a gente a ter uma religião que nos fortalece. Então, que a gente possa também fazer o melhor que a gente possa para todas essas pessoas, para todas essas crianças, transformando esse mundo num mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê muito ânimo, muita esperança para superarmos as dificuldades. Muito obrigado, muita paz. Muito obrigado, Sandra. A gente agradece a você a participação, muito bom, né? Que Jesus nos fortaleça para a gente continuar no trabalho, né? Mais uma vez, Sandra, muito obrigado.
Jesus te abençoe. E você pode fazer, então, a prece para a gente. Eu que agradeço. Jesus, nosso mestre, bom e amado, te agradecemos por todas as oportunidades que nos destes para que a gente pudesse realmente cair em si e perceber a grandeza de teus ensinamentos e a realidade que nos toca nesse momento, de percebermos o quanto seria bom se a humanidade acreditasse realmente na vida futura, na imortalidade, em Deus como um Pai amoroso e bom, em todas as oportunidades que Ele nos dá de reencarnarmos e estarmos aprendendo a crescer cada vez mais, buscando entendimento, buscando a perfeição relativa a Deus. Que a tua bondade infinita, o teu amor, derrame as bênçãos sobre todos aqueles que, nesse momento, passam por dificuldades, por sofrimentos, que precisam tanto de vibrações positivas, de amparo, para superarem as dificuldades e seguirem também em frente. Ampara-nos, Senhor, ampara essa casa espírita do Alvorecer, que possam seus membros continuarem também mantendo firme essa chama que ilumina as noites de tantos espíritos que se encontram em dificuldades. Que a tua paz e o teu amor nos fortaleçam cada vez mais. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.